O batismo no Espírito Santo é, sem dúvida, uma das experiências mais profundas, poderosas e transformadoras que um cristão pode viver em sua jornada espiritual. É o momento em que o céu toca a terra dentro de nós. Mas para compreendermos de forma clara o que é esse batismo, precisamos voltar aos ensinamentos de Jesus e à promessa que ele nos deixou antes de subir aos céus. Ele disse em João capítulo 14, versículos 16 e 17, "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês." Jesus já havia soprado sobre os discípulos em João capítulo 20, verso 22, dizendo: "Recebam o Espírito Santo." Eles já haviam recebido o Espírito para habitação. Mas ainda faltava algo mais profundo, o revestimento de poder que ele prometeu em Atos capítulo 1, verso 8. "Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas." Aí está a chave: poder. O batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência mística ou emocional. Ele é uma capacitação sobrenatural para viver a fé com ousadia, para testemunhar com autoridade, para vencer as tentações da carne, para desenvolver os dons espirituais e cumprir o chamado de Deus. Enquanto muitos vivem apenas com o Espírito Santo habitando em seu coração como um selo da salvação, poucos se aprofundam na plenitude dessa experiência de revestimento, que é o batismo no Espírito. Isso nos mostra uma triste realidade. Há muitos cristãos sinceros, salvos, que amam a Deus, mas que ainda não experimentaram essa imersão espiritual que Jesus prometeu. Essa experiência não é algo restrito a um grupo seleto, nem limitada a uma época específica da história da Igreja. O apóstolo Pedro afirmou claramente, em Atos capítulo 2, verso 39, "Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar." O batismo no Espírito Santo é uma promessa para todo crente. E ela marca o início de uma vida cristã verdadeiramente transformada, não por força humana, mas pelo poder do alto. Ao olharmos para Atos capítulo 2, vemos que algo sobrenatural aconteceu no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em oração, quando de repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Aquilo não foi apenas um evento emocional ou simbólico. Foi o nascimento de uma nova era, a era da Igreja cheia do Espírito, ousada, fervorosa e ativa na missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Mas é importante entender, o batismo no Espírito não é sobre falar em línguas. As línguas são um sinal visível, mas o batismo é sobre transformação interior, ousadia, intrepidez, santidade e paixão pelas almas. Quem é batizado no Espírito Santo não consegue mais viver uma vida cristã morna. O Espírito traz fogo, sede por Deus, desejo profundo de oração, comunhão, revelação das Escrituras e sensibilidade e direção divina. É como se uma nova dimensão espiritual fosse ativada dentro do cristão. Muitos perguntam: "Eu já aceitei Jesus, já sou salvo, por que então preciso do batismo no Espírito?" A resposta está na própria vida dos discípulos. Eles já haviam crido em Cristo, caminhado com Ele, recebido autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Mas, mesmo assim, Jesus ordenou que eles não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos do alto. Ou seja, salvação e batismo no Espírito são experiências distintas. A primeira nos dá acesso à vida eterna. A segunda nos capacita a viver essa nova vida com poder. Agora que compreendemos melhor o que é o batismo no Espírito Santo, precisamos abrir nosso coração com humildade e desejo sincero. Nada espiritual acontece por imposição ou obrigação. Deus deseja encher você com o Espírito dele, mas o faz em resposta a corações sedentos, rendidos, dispostos a viver não mais no controle, mas totalmente guiados pelo alto. Por isso,
Antes de prosseguirmos para o próximo capítulo, eu quero orar com você. Feche os olhos, se possível, abra o seu coração e ore comigo com sinceridade. Senhor Deus e Pai, eu reconheço a tua grandeza e a tua santidade. Eu me coloco agora diante de ti com o coração aberto e humilde. Sei que sem o teu Espírito eu não posso viver de maneira que te agrade. Por isso, eu te peço, prepara o meu interior, limpa o meu coração, alinha os meus pensamentos, para que eu possa compreender a tua vontade e receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Que este estudo seja um divisor de águas na minha caminhada contigo. Toca o meu espírito, transforma minha mente e planta em mim um desejo profundo por tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Agora que entendemos o que é o batismo no Espírito Santo e por que ele é essencial para uma vida cristã poderosa e frutífera, no próximo capítulo vamos descobrir como receber essa promessa e o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Se você deseja ser cheio de Deus, o próximo passo é indispensável. A promessa do batismo no Espírito Santo é real, poderosa e disponível. Mas a grande pergunta que ecoa no coração de milhares de cristãos sinceros ao redor do mundo é: como posso receber essa promessa? Como posso ser cheio do Espírito Santo de Deus? A resposta está na Bíblia, e quando olhamos para os relatos do livro de Atos e para os ensinamentos de Jesus, entendemos que há princípios espirituais claros que nos conduzem até essa experiência. O primeiro princípio é desejo sincero. Deus não derrama o seu Espírito em corações indiferentes, distraídos ou mornos. Ele responde à sede, à fome espiritual, ao anseio profundo pela presença dele. Jesus disse em João capítulo 7, versículos 37 a 39, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto explica, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. O batismo no Espírito começa com uma busca intencional, com orações fervorosas, com uma rendição completa ao Senhor. Não é algo que recebemos automaticamente, como um presente de aniversário. É algo que buscamos de joelhos, em lágrimas, em quebrantamento. O segundo princípio é fé ativa. Fé não é sentimento, não é emoção. Fé é a certeza no coração de que aquilo que Deus prometeu é verdade, mesmo que os olhos ainda não vejam. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus disse, Se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Preste atenção, a quem o pedir. Isso significa que a promessa é liberada sobre aqueles que creem e pedem com fé. Você não precisa ser perfeito. Não precisa estar há anos na igreja. Não precisa entender todos os mistérios da teologia. Você só precisa crer de verdade que Deus quer te encher com o Espírito dele. E, com essa fé, pedir, com insistência, com perseverança, com sede. O terceiro princípio é obediência e santificação. O Espírito Santo é santo. Ele não se derrama sobre vasos sujos, corações duplos ou vidas que ainda estão presas ao pecado sem arrependimento. Isso não quer dizer que precisamos ser impecáveis para receber o batismo, mas precisamos estar dispostos a abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Pedro, ao pregar em Atos capítulo 5, versículo 32, afirmou: Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Há uma conexão direta entre obediência e plenitude espiritual. Se você deseja ser cheio do Espírito, comece limpando o coração. Confesse seus pecados. Arrependa-se. Peça perdão. E entregue a Ele o controle da sua vida. O quarto princípio é oração persistente. O batismo no Espírito Santo não acontece, na maioria dos casos, em um único momento de oração. Os discípulos passaram 10 dias em oração, em um só lugar, esperando o cumprimento da promessa. Eles não estavam distraídos, apressados, impacientes. Eles estavam determinados, focados, sedentos.
Em Atos capítulo 1, versículo 14, lemos: todos eles se reuniam sempre em oração. E é exatamente isso que muitos precisam resgatar nos dias de hoje. O tempo de oração profunda, constante, intencional, sem pressa. Se você quer o Espírito Santo, comece hoje mesmo a separar um tempo diário para orar, buscar, clamar, se derramar diante do Pai. E, por fim, o quinto princípio é confiança no tempo de Deus. Há pessoas que buscam por dias, semanas, meses, e pensam que Deus não as quer batizar. Mas isso é mentira do inimigo. Deus conhece o coração. Ele sabe o tempo certo, o momento em que você estará pronto para receber essa explosão de poder dentro de si. O importante é continuar buscando, sem desistir. Às vezes Ele quer te moldar, te preparar, te alinhar antes de derramar o que Ele tem. Mas tenha certeza, quem busca com fé e perseverança, recebe. É uma promessa. E se você está se perguntando agora, mas como eu sei se já fui batizado no Espírito Santo? A resposta é simples: você saberá. É impossível ser batizado no Espírito e não perceber. Não é apenas uma emoção. É uma experiência marcante, que transforma o coração, que traz fogo, paixão, ousadia, vontade de evangelizar, desejo profundo pela palavra. E, em muitos casos, é acompanhada de manifestações visíveis como o dom de línguas, profecias, lágrimas ou um forte senso de presença divina. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui para te fazer um convite muito especial. Se você está sendo edificado por esse estudo, se Deus está falando ao seu coração, e se você deseja aprofundar ainda mais o seu conhecimento bíblico e sua intimidade com o Espírito Santo, nós temos materiais de estudo maravilhosos disponíveis na descrição desse vídeo. Ao adquirir um dos nossos devocionais, planos de leitura ou estudos aprofundados, você não apenas se fortalece espiritualmente, mas também nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo gratuito com excelência e compromisso. Clique no link da descrição, veja os materiais disponíveis e invista no seu crescimento com Deus. Voltando ao nosso estudo, talvez você esteja ouvindo tudo isso e se sentindo pequeno, fraco, incapaz. Mas saiba, é justamente nos corações quebrantados que o Espírito encontra morada. O batismo no Espírito Santo não é uma recompensa por performance espiritual. É uma graça, uma dádiva, uma promessa para os filhos de Deus que têm sede da presença do Pai. Não permita que dúvidas ou traumas espirituais impeçam você de viver essa realidade. No próximo capítulo, nós vamos explorar os frutos e as evidências do batismo no Espírito Santo na vida de um cristão. O que muda? Como saber se alguém vive no Espírito? Como se parece uma vida verdadeiramente cheia do Espírito? As respostas virão a seguir, e serão um divisor de águas para quem deseja viver uma fé prática, ativa, viva. Agora que entendemos o que é o batismo no Espírito Santo e como buscá-lo com fé e entrega, é hora de refletirmos sobre os frutos e as evidências visíveis de uma vida verdadeiramente cheia do Espírito de Deus. Porque o batismo não é um fim em si mesmo, ele é um começo poderoso. Uma nova fase da caminhada cristã. E se essa experiência foi real, profunda e autêntica, os sinais dela serão visíveis tanto na vida interior quanto na forma como a pessoa se relaciona com o mundo à sua volta. A primeira grande evidência é transformação de caráter. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nos apresenta os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características não são apenas sugestões ou metas de comportamento. Elas são resultado inevitável de uma vida dominada pelo Espírito de Deus. Uma pessoa que foi batizada com o Espírito e que continua vivendo em comunhão com Ele, vai se tornar mais mansa, mais amorosa, mais paciente, mais controlada nas palavras, nos desejos, nas atitudes. Não é uma mudança artificial, é uma transformação natural que vem de dentro para fora. A segunda evidência clara é a paixão pelas coisas de Deus. Quando uma pessoa é cheia do Espírito, o que antes era tedioso agora se torna fonte de prazer.
A Bíblia passa a ser um alimento diário. A oração deixa de ser uma obrigação para se tornar um momento esperado com alegria. Ir à igreja, adorar, ouvir a palavra, evangelizar, ajudar os outros. Tudo isso passa a fazer sentido de forma intensa e profunda. O Espírito Santo coloca um fogo dentro da alma, uma urgência pelo reino de Deus, um desejo incontrolável de ver vidas sendo transformadas. A pessoa cheia do Espírito não consegue mais viver uma vida rasa com Deus. Ela se lança com profundidade. A terceira evidência é a ousadia espiritual. Os discípulos, antes do Pentecostes, estavam escondidos, com medo, calados. Depois que o Espírito desceu sobre eles, algo mudou drasticamente. Pedro, que havia negado Jesus diante de uma serva, agora estava pregando para milhares no templo. A presença do Espírito traz ousadia santa, coragem sobrenatural para testemunhar, pregar, orar, declarar a verdade com amor. O medo cede lugar à fé. A timidez se curva diante da autoridade espiritual. E não importa se a pessoa é nova na fé ou antiga, se ela foi cheia do Espírito, ela terá voz profética. Mesmo sem microfone, mesmo sem palco. A vida dela vai pregar por onde ela passar. A quarta evidência é discernimento espiritual. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele revela, orienta, corrige, conduz. Uma pessoa cheia do Espírito começa a perceber com mais clareza as armadilhas do inimigo, os enganos do mundo, os atalhos perigosos que antes pareciam inofensivos. Começa a perceber que há músicas, séries, conversas, ambientes e práticas que não combinam mais com a sua nova realidade espiritual. O Espírito começa a ensinar, a alertar, a moldar a consciência. A mente é renovada. As decisões passam a ser tomadas com base em oração e sensibilidade espiritual. E isso não quer dizer perfeição, mas sim uma caminhada de aprendizado contínuo com o Espírito como guia. A quinta evidência é a operação dos dons espirituais. Em muitas ocasiões, o batismo no Espírito Santo vem acompanhado de manifestações sobrenaturais como o dom de línguas, profecia, palavra de conhecimento, cura, interpretação, entre outros. Esses dons são ferramentas para a edificação da igreja e não símbolos de status espiritual. Paulo, em Coríntios capítulos 12 ao 14, nos ensina com profundidade sobre isso. E é importante lembrar que os dons podem se manifestar de forma diferente em cada pessoa, conforme o Espírito quer, conforme a missão que Deus confiou a cada um. O importante é entender que, com os dons, também vem a responsabilidade de usá-los com humildade, amor e obediência. Por fim, a sexta e talvez mais poderosa evidência é o testemunho pessoal. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que carrega a presença de Deus até no silêncio. Há algo diferente no olhar, na voz, na postura. As pessoas percebem, sentem, são tocadas. O batismo no Espírito Santo não nos torna melhores que os outros, ele nos torna mais parecidos com Cristo. E isso é visível. Uma pessoa cheia do Espírito é um canal de cura, de paz, de alegria. Sua presença acalma, sua oração tem peso, sua vida inspira. Ela se torna uma carta viva, como Paulo descreve, lida por todos os homens. E talvez você esteja ouvindo esse capítulo e pensando, mas eu ainda não vejo tudo isso em mim. Não se preocupe. A jornada com o Espírito Santo é progressiva. O importante é que você esteja caminhando, buscando, crescendo. O batismo é o ponto de partida, mas a plenitude do Espírito é cultivada dia após dia, com escolhas, rendição e disciplina espiritual. Lembre-se, não é apenas sobre o que acontece no culto ou no momento da oração, é sobre o que acontece na rotina, na prática, nos relacionamentos, nas reações do dia a dia. E assim, chegamos ao final deste capítulo com uma verdade clara. Uma vida cheia do Espírito é uma vida transformada, viva, poderosa e cheia de frutos. E no próximo e último capítulo, nós vamos juntos fazer uma oração de entrega profunda, clamando para que o Espírito Santo venha nos visitar de maneira real e marcante. Se prepare.
O que vem agora é um momento de alinhamento espiritual, de clamor, de consagração. E se você deseja essa experiência, fique conosco até o final, porque Deus vai agir. Agora, neste momento final do nosso devocional, eu convido você a entrar comigo em um ambiente de reverência, fé e profunda entrega espiritual. Se até aqui você ouviu com atenção, refletiu e sentiu o toque do Espírito em algum momento, mesmo que sutil, então saiba, Deus está te chamando para mais. Esse é o instante em que deixamos de apenas aprender sobre o Espírito Santo e passamos a buscá-lo com toda a nossa alma. Este é o momento de abrir o coração como nunca antes. De declarar com sinceridade: Senhor, eu quero viver a verdadeira vida contigo. Antes de orarmos juntos, é importante que você saiba, o Espírito Santo é uma promessa para todos os que creem. Não é apenas para os líderes, pastores ou pessoas especiais na fé. Em Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro afirma: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa te inclui. E se você crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e deseja viver uma nova vida, você está pronto para receber. Não é sobre merecimento. É sobre graça, fé e entrega. O Espírito Santo é dado àqueles que pedem com fé. E agora, vamos orar juntos, em concordância, crendo que algo sobrenatural pode acontecer. Se possível, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e entre neste momento comigo. Oração de clamor pelo batismo no Espírito Santo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, neste momento santo e especial, eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que ora comigo. Tu conheces o coração de cada um, as lutas, os desejos, os anseios mais profundos. Pai, nós Te adoramos por Tua fidelidade, por Tua presença constante, por tudo que tens feito até aqui. Mas agora, Senhor, com reverência e sede espiritual, nós pedimos algo maior. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Senhor, assim como em Atos capítulo 2, nós queremos viver o Pentecostes pessoal. Queremos sentir Tua presença invadindo nosso ser por completo. Queremos ser revestidos de poder do alto. Queremos experimentar a plenitude da Tua glória. Espírito Santo, nós Te convidamos, entra agora. Preenche este ambiente. Toca cada coração. Acende a chama que estava apagada. Restaura a alegria, traz de volta o fogo da oração, reacende o amor pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, quebramos agora todo bloqueio espiritual, toda frieza, toda distração. Pedimos que toda opressão do inimigo caia por terra, que toda incredulidade seja dissipada, que todo espírito de confusão, religiosidade, medo, vergonha ou condenação saia agora, e que o Teu Espírito tenha liberdade total sobre nossas vidas. Senhor, unge esta pessoa que ora comigo. Derrama línguas espirituais, dons proféticos, visões, discernimento, amor, alegria, paz, domínio próprio. Transforma esta casa em um altar vivo. Que este vídeo seja um instrumento de um avivamento pessoal, familiar e até mesmo ministerial. Nós declaramos, a partir de hoje, uma nova fase espiritual começa. Não queremos mais viver na superficialidade. Não aceitamos mais um cristianismo morno. Queremos viver o Teu propósito por completo. Queremos ser usados por Ti para impactar vidas, famílias, igrejas, cidades. Espírito Santo, toma o controle. Toca, sela, queima, transforma. Nós nos rendemos. Nós Te recebemos. Faz morada permanente em nós. Em nome de Jesus, oramos, cremos e recebemos. Amém. Agora, respire fundo e permita-se permanecer nesse clima de adoração e escuta interior. Fique em silêncio por alguns segundos. O Espírito Santo fala no sussurro, no toque, na leveza. Ele está aí, agora. Se você está sentindo algo diferente,
uma paz profunda, uma emoção forte, uma alegria sem motivo. Não ignore isso. É Ele. É o começo de algo novo. E se você sentiu a presença de Deus neste momento, eu te convido a fazer algo. Deixe um comentário dizendo: Espírito Santo, eu recebo. Isso será um ato público de fé e, mais que isso, vai edificar outras pessoas que também estão buscando. Vamos criar uma corrente de fé nos comentários. Se este vídeo tocou sua vida, compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Talvez um amigo, um familiar, alguém que esteja distante de Deus. Você pode ser o canal de transformação para essa vida. E não se esqueça, temos materiais de estudo incríveis aqui na descrição. Guias devocionais, planos de leitura bíblica, cursos e estudos teológicos que vão aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus. Ao adquirir esses materiais, você também apoia diretamente nosso canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este. Clique agora no link da descrição e veja tudo que preparamos com carinho para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo te encha todos os dias. E que a partir de hoje, você nunca mais seja o mesmo. A verdadeira vida com Deus começa agora.